lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Meus queridos irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro estudo bíblico do ano de 2023.
É uma alegria imensa nós estamos aqui com os nossos queridos e amados irmãos. Os nossos corações se alegram na presença de Deus, porque estamos começando um ano de estudos bíblicos na presença do Senhor, pós-convenção. Tivemos aí uma semana inteira de bênçãos, de vitórias, da manifestação do poder de Deus. Ouvimos mensagens maravilhosas que fortaleceram a nossa fé, o nosso coração, e agora seguiremos com todos vocês aqui em nome de Jesus. A direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda. Presbítero Gabriel vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus. Nos trabalhos técnicos, meu amigo Mateus Marinho e meu outro amigo, o diácono Joel Augusto, que também está mandando, né, esse áudio para as emissoras que compõem agora esse momento de programação. Para Curitiba e região metropolitana, estamos pela 95.7 FM, por onde nós vamos até ao horário da 0h da meia-noite com a bênção e a graça do Senhor. E aqui pelo YouTube, agora essa live das 20 horas e depois das 21h30, nós teremos aí um pós-convenção com o testemunho da jovem Anne Caroline de Montes Claros, Minas Gerais. Olha, vai ser bênção de Deus, então não perca nem essa live de agora, nem a de daqui a pouco. E você já pode compartilhar o link da nossa transmissão, compartilhe esse link para o maior número de pessoas possível, coloca lá na ferramenta de link no store do seu Instagram, no seu Facebook, marca lá a gente no store do seu Instagram com @IPJCoficial, que daqui a pouquinho a irmã Edilane vai repostar no nosso Instagram também, tá bom? E vamos movimentar essas redes aí para nós alcançarmos mais pessoas para a glória do Senhor. Nesse mês de janeiro que nós estamos abrindo o ano de 2023, nós queremos estudar com os irmãos a respeito do poder da consistência, de todos os dias estar ali fazendo a mesma coisa a fim de que os nossos objetivos e alvos sejam alcançados. Não existe nada de mágico na virada de um calendário para o outro, mas como disse o pastor Ângelo na pregação de ontem à noite, é sem dúvidas uma grande oportunidade para a gente recomeçar. Deus está colocando diante de nós mais um ano, mais 365 dias que já estão, né, correndo, mais uma oportunidade gigantesca, e se nós muitas vezes não tivermos projeto e, acima de tudo, consistência para a realização desses projetos, vai chegar o fim do ano e nós vamos repetir os mesmos arrependimentos de 2022. Portanto, a série desse mês de janeiro será o poder da consistência. E a nossa mensagem de hoje tem como título Deus em primeiro lugar. Nós vamos orar nesse momento e depois da oração nós já vamos meditar e refletir a respeito desse assunto. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, papel e caneta, faça isso, porque depois da oração nós já vamos estudar a mensagem da palavra de Deus. Senhor, nós pedimos a Ti que nesse dia de hoje o Senhor venha abrir o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, ó Senhor, para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei e as maravilhas da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo começo de mais uma série de estudos bíblicos nesse mês de janeiro, com os nossos queridos e amados irmãos, e nós pedimos a Tua bênção e graça sobre todos nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33. Muitos de vocês já sabem de cor, mas pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: mas buscai primeiro, grife aí essa palavra, sublinhe essa palavra na sua Bíblia, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bendito seja o nome do Senhor. Como nós comentamos com os irmãos, a nossa série desse mês, nós iremos abordar o assunto consistência. Mas para que os nossos projetos deem certo, a primeira coisa a se fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Certa vez eu ouvi um filósofo brasileiro dizendo que prioridade é uma palavra que não tem S. E o que ele quis dizer com isso? Que prioridade é justamente aquilo que vem antes de tudo e também aquilo que está acima de tudo. Quando se tem um campeonato e depois vai entregar o troféu ou a medalha para os vencedores, lá no pódio existe o primeiro lugar,
o segundo lugar e o terceiro lugar. Mas não existe dois primeiros lugares, porque o primeiro lugar é aquele que ganhou à frente de todos. Então, prioridades, na realidade, meus amados, é até uma invenção moderna da nossa língua. Mas, na realidade, a prioridade é a primeiríssima coisa, aquilo que vem completamente antes de tudo. E, biblicamente, não só antes de tudo, mas também acima de tudo, como nós veremos. Portanto, para nós cristãos, Deus é a nossa prioridade. Prioridade para nós cristãos é uma questão de posição, mas também é uma questão do coração. Aliás, todos nós podemos colocar uma tarefa em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar na lista de afazeres do dia, na ordem do dia, mas sem propósito, sem intencionalidade, sem necessariamente colocar o nosso coração naquilo. Então veja, aquilo está em primeiro lugar na posição, mas não está em primeiro lugar dentro do seu coração. Então, quando nós dizemos que Deus é a nossa prioridade, nós queremos dizer não apenas que Ele vem primeiro de tudo, antes de tudo, mas que também dentro do nosso coração Ele deve estar acima de tudo. Deus deve ser a nossa prioridade tanto na posição, ocupando o primeiro lugar antes de tudo na nossa vida, mas Ele também deve ser a nossa prioridade dentro aqui do nosso coração, sendo amado acima de todas as coisas na nossa vida. Esse é o conceito de prioridade que nós encontramos aqui em Mateus 6,33, quando Jesus diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Então isso é bastante importante para nós pontuarmos aqui, porque nem sempre quer dizer que quando você faz uma coisa primeiro, o seu coração está realmente devotado àquilo, a propósito, a intenção, a paixão naquilo que você está fazendo. Às vezes não é nada disso. Então, nesse sentido, muitas pessoas até leem a Bíblia como a primeira coisa do seu dia, até oram como se fosse a primeira coisa do seu dia, mas não existe fogo, não existe amor, não existe paixão. E assim Deus continua não sendo prioridade na sua vida. Então, quando nós falamos de Deus como prioridade, nós estamos falando de posição. Ele ocupa o lugar antes de tudo, mas nós estamos falando também de coração. Ele é amado acima de tudo. Muita gente, às vezes, coloca o seu devocional diário lá, irmão Mateus, como a primeira tarefa do dia. Daí ele vai lá e pensa: bem, eu orei 10 minutos e já li a minha Bíblia, risca o xizinho lá, tá pronto. E ele se desliga de Deus, né? Durante todo o restante do dia. Nesse sentido, Deus é a prioridade dessa pessoa? Claro que não, é apenas lá na posição, da ordem das tarefas do seu dia. Aliás, para muitos cristãos, Deus se tornou apenas mais uma tarefa lá do seu checklist de afazeres. E Deus é muito mais do que isso. Ele não apenas deve vir antes de todas as coisas, mas Ele deve ser amado com todo o nosso coração, sobre todas as outras coisas da nossa vida. E esse é o primeiro mandamento que Jesus nos apresenta. Eu quero ler com vocês o texto de Mateus, no capítulo 22, no seu versículo 37. E Jesus disse-lhe, falando a um doutor da lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro. Olha a prioridade aí. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus está dizendo, esse vem antes de todos e é maior do que todos. Isso é prioridade dentro do conceito de Deus. É muito interessante porque quando nós vamos lá para Êxodo, no capítulo 20, onde nós temos ali o decálogo, os 10 mandamentos, você percebe que as primeiras leis de Deus dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Em Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim ou além de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perceba que todos esses mandamentos envolvem primeiro Deus. É claro que Deus vai nos dar leis que regem o nosso relacionamento com o próximo.
O nosso relacionamento com a família, aliás, depois de dar mandamentos em relação a Deus, o primeiro mandamento que nós temos aqui é: honra teu pai e tua mãe, é um mandamento familiar. Depois vem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Mas o que Deus está mostrando é: antes do próximo, antes do seu pai e da sua mãe, antes da sua família, antes de tudo, Deus. Deus é a prioridade. Esse é o primeiro e grande mandamento. Antes de todos e maior do que todos, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o conceito bíblico de Deus como prioridade na nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que tudo era primeiro para Deus. Ainda que em Êxodo, no capítulo 23, versículo 19 diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. E eu paro por aqui. Observe, os primeiros frutos deveriam ser dedicados a quem? Ao Senhor. Não tinha esse negócio de, planto lá o meu pomar, chego lá e vejo tudo frutificando, bonito, já tiro uma fruta do pé e vou me deliciando. Não, não, não. Os primeiros frutos eram para Deus. É isso que nós chamamos biblicamente de primícia. As primeiras coisas, os primeiros frutos da terra eram dedicados ao Senhor. É muito interessante porque muitos crentes recebem lá o seu salário e primeiro ele paga todas as contas e depois, se sobra, ele dá o dízimo do Senhor. Mas a Bíblia nos apresenta o dízimo como uma primícia, como a primeira coisa que deve ser tirada para Deus e não como a última coisa, depois que você já gastou o seu dinheiro de todo jeito que você queria gastar, então você pega lá e agora esse aqui é de Deus. Não, é primícia. Os primeiros frutos eram dedicados ao Senhor. Em Êxodo, no capítulo 13, verso 2, nos mostra também que os primeiros filhos eram dedicados ao Senhor. Eu vou ler do 1 que diz: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me, ou separa-me, ou consagra-me, todo primogênito que o abrir a madre toda, aliás, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Deus está dizendo: o primeiro filho, o meu Felipe, né? Consagra ao Senhor. A sua Maitê, Mateus, consagra ao Senhor. Por quê? Porque o primeiro filho geralmente nasce na força do nosso vigor, na força de um ventre de uma mulher, na força de um homem. Então você está dedicando a sua maior força da vida a Deus através do seu primeiro filho. E o Senhor está dizendo: o primogênito é meu. O primeiro é meu, é separado para mim, é consagrado para mim. Nós vemos o reflexo disso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando o próprio Senhor Jesus é consagrado. Nos versículos 22 e 23 diz: e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Os primeiros frutos são do Senhor. O primogênito, primeiro filho, do Senhor também. Isso nos mostra que, se Deus é o primeiro em tudo, Ele também é merecedor das primeiras coisas da nossa vida. Já viu que depois que a gente canta o parabéns para você nessa data querida, tem o discurso, e depois a discussão é: para quem vai ser o primeiro pedaço de bolo? E fica aquela briga, né? Cria até um certo constrangimento, porque coloca o aniversariante em maus lençóis, porque o primeiro pedaço de bolo significa que ele será dado à pessoa que é de maior importância naquela ocasião para o aniversariante do dia. Então, dar os primeiros frutos para o Senhor e separar o primeiro dos filhos para o Senhor era uma maneira de dizer: Senhor, Tu és a nossa prioridade. Tu és o nosso Deus acima de todas as coisas. Aliás, isso é tão sério na Bíblia que Deus ele vem antes mesmo das nossas necessidades básicas. Porque quando você lê Mateus 6, nós lemos apenas o 33 aqui, mas se você ler os anteriores, vai dizer: não vos preocupeis com o comer, com o beber, com o vestir, ou seja, com as necessidades básicas. Busquem em primeiro lugar ao Senhor. Deus vem antes até mesmo das nossas necessidades básicas. Um exemplo bíblico disso está em 1 Reis. Vamos lá? 1 Reis, capítulo de número
18, deixa eu confirmar aqui rapidinho. Capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele, isto é, a Elias, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Parece até uma brincadeira, porque quando você olha para a Bíblia, você percebe que uma das classes mais necessitadas de ajuda eram as viúvas. É isso que Tiago diz na sua carta, para nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas, porque esta é a verdadeira religião. Em Atos capítulo 6, você vê que a igreja prestava uma assistência social às viúvas. As viúvas geralmente eram mulheres muito pobres, tanto é que nós vemos no Novo Testamento aquele caso da viúva pobre que deu a sua melhor oferta. As viúvas geralmente eram assim mesmo, viúvas pobres, mulheres necessitadas. E nesse contexto você tem uma viúva pobre também. E Deus diz a Elias: vai, porque é essa viúva pobre que vai sustentar você. Ele se levanta e vai. E diz o versículo 10, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Você tem 2 coisas interessantes nesse texto. Primeiro, aquela mulher tinha uma necessidade básica de todo ser humano, que era a necessidade de comer. Aliás, também ali tinha outra questão envolvida, que era a questão familiar. Era ela e o seu filho. 2 coisas importantes. Uma necessidade básica, comer, e um filho. 2 coisas importantes. Vamos comer e vamos morrer. Mas Elias diz a ela no versículo 13: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Deus abençoe, meu Mateus. Ele está dizendo: você é viúva, é pobre, está com fome e tem um filho para dar comida ainda. E você só tem essa comida. Mas você vai e faz primeiro para mim. E depois faz para você e para o seu filho. E no versículo 14 ele diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez, ela obedeceu a palavra do homem de Deus. Alguém pode até pensar: mas que profeta folgado. Primeiro, ele diz que não vai chover. E depois ainda vai comer as custas de uma viúva. E manda ainda ela fazer primeiro para ele e não para ela e para o seu filho, que tinham aquele único punhado de comida. Mas nós precisamos entender que nessa ocasião aqui, Elias era um representante de Deus, ele era um embaixador de Deus. Portanto, fazer para Elias nessas condições era fazer para o próprio Deus, porque era o próprio Deus quem havia enviado Elias para lá, para ser sustentado por aquela viúva. Então, na verdade, ela não estava fazendo para Elias, ela estava fazendo para o Senhor, para o Deus de Elias. Ela faz. E diz a Bíblia que comeu Elias, comeu ela, comeu o seu filho, comeu a sua casa, e da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra não de Elias, mas a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Faz primeiro para mim. E no final deu o quê, meu Mateus? Deu certo. Então, meus amados, você pode lutar, você pode ralar, você pode trabalhar duro, você pode fazer o que for. Mas se Deus não estiver no começo, se Deus não estiver ali no pontapé inicial, se Deus não for a prioridade nos nossos projetos para esse ano de 2023, a probabilidade de nós chegarmos no fim desse ano cheio de arrependimentos e frustrações e batendo com a cabeça na parede é de 1000%. Coloque Deus em primeiro lugar. Aquela viúva não tinha nada, não tinha nenhum recurso. Era a última coisa que ela tinha, mas ela fez primeiro para Deus.
Naquela ocasião da viúva pobre também diz a Bíblia que Jesus ficou de olho no gasofilácio. E os ricos colocavam do que lhes sobejava, do que sobrava. Comprei a minha feira do mês, enchi a minha geladeira de carne, comprei o meu carro novo, comprei a minha casa nova. Ô mulher, sobrou alguma coisa aí? Sobrou. Então vamos levar lá para a igreja. Deram a sobra para Deus. Aquela viúva pobre deu 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. E Jesus diz, ela deu a maior oferta. Porque prioridade também não é aquele que dá mais. Porque tem gente que dá mais, mas é daquilo que lhe sobra. É dar tudo que você tem e de todo o seu coração. Deus deve ser a nossa prioridade. Então faz primeiro para o Senhor, irmão. Faz primeiro. No tempo do profeta Ageu, Deus levanta ele, por quê? Porque o povo foi repatriado, depois de 70 anos exilados na Babilônia, e começa ali a mexer na casa de Deus. Mas o povo abandona a obra da casa de Deus e começa a construir as suas casas estucadas. Casas chiques, decoradas. Aí Deus levanta Ageu e diz assim, ó, que conversa é essa? Vocês estão fazendo mansões para vocês, mas a minha casa está cheia de teia de aranha. A minha casa está inacabada. A casa do Senhor está deserta. E é por isso que vocês não são abençoados. Vocês ganham o salário do mês e depois coloca, parece que tudo num saco furado. Mas o que está acontecendo? É por causa disso. Porque vocês estão buscando os próprios interesses de vocês, ao invés dos interesses do Senhor em primeiro lugar. Quando Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso, ele diz, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, e nós queremos fazer a nossa vontade, construir o nosso reino, e é por isso que está dando errado. Coloque os interesses de Deus na frente dos seus interesses, e você vai ver que a coisa muda, que a coisa começa a funcionar. A lição dessa mulher aqui é realmente maravilhosa. Outro homem que nos ensina muito nisso é Noé. Quando vamos para Gênesis capítulo 8, versículo 15 diz, então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Beleza. Aqui o Senhor vai dizer muitas coisas, mas o versículo 20 diz, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Isso me chama muita atenção. Deus havia acabado de destruir o mundo com o dilúvio. Agora Noé estava diante de uma empreitada gigante pela sua frente. Não era apenas recomeçar com ele mesmo, com a sua própria família, praticamente a partir do zero, mas também era um recomeço para a humanidade. E qual é a primeira coisa que Noé faz ao descer da arca? Diz a Bíblia, e edificou Noé um altar. Irmãos, diante de nós também está uma grande empreitada pela frente. Está um grande desafio. Além de que, né, irmão Mateus, todos nós também temos os nossos projetos peculiares, particulares, que são nossos. E todos esses desafios estão diante de nós agora, durante esse ano de 2023. E se nós queremos ser bem-sucedidos, meus amados, nós devemos fazer a mesma coisa que Noé fez. Quando ele sai da arca e encontra aquele grande desafio diante de si, a primeira coisa que ele faz é consagrar-se a Deus. É entregar-se a Deus, é edificar um altar a Deus. Quanta gente que quer comprar um carro novo, mas não consulta Deus. Quer comprar uma casa nova, mas não consulta Deus. Quer iniciar um novo projeto nesse ano, mas não consulta Deus. Quer construir os seus sonhos, mas Deus nada. Você faz apenas do seu jeito, você faz apenas o seu modo, e depois nós reclamamos com Deus. Deus, por que o Senhor não está me abençoando? Né? Por que o Senhor não está abrindo a porta? Por que está dando errado? É claro que eu não estou querendo aqui advogar a ideia de que se você colocar Deus no primeiro lugar, você não vai ter nenhum desafio. Isso não é verdade. Paulo diz, uma grande porta se me abriu, mas há grandes adversários. A grande diferença é que se você coloca Deus em primeiro lugar, se Deus estiver contigo nessa empreitada, os inimigos caem por terra e o Senhor assegura a nossa vitória. Eles vêm, mas a vitória vem porque o Senhor também está conosco. Essa é a grande diferença. Noé, meus amados, tinha um grande desafio. Ele diz, eu preciso começar com Deus. É uma grande empreitada, é um recomeço para mim, é um recomeço para minha casa, é um recomeço para a humanidade. E eu não posso fazer isso de outra maneira melhor, a não ser na direção do Senhor e começando com o Senhor.
Outra lição que nós encontramos ainda é a de Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 17 diz: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel. Olha aqui, era o começo agora de um reinado. Todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. É isso que eu estou dizendo. Davi tinha unção. Aliás, tinha sido ungido 3 vezes rei sobre Israel. Ele tinha unção, ele tinha confirmação. Deus já tinha dado experiências com ele, confirmando o chamado para ser rei do povo de Deus. Mas isso não significa que seria fácil, as lutas viriam. Os filisteus sobem contra Davi. Mas o versículo 19 diz: e Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. E diz a Bíblia que o Senhor rompeu os inimigos diante dele, como quem rompe as águas. Mas veja, Davi poderia dizer: agora eu tenho unção. Deus já confirmou tanta coisa que Deus fez lá atrás. Agora eu só vou chegar chegando com os 2 pés no peito e fazer a coisa acontecer. Não. Ele vai consultar ao Senhor. Você pode ter a unção. Você pode ter o chamado. Você pode ter um projeto, como eu tenho certeza que tem, de Deus sobre a sua vida. Mas isso não te dá o direito de fazer do seu jeito, sem antes consultar ao Senhor. Deus quer que nós vivamos uma vida totalmente dependente dEle. Totalmente devotada a Ele. Agora, é interessante que muitas pessoas começam com Deus, mas não continuam com Deus. Porque ele começa. Mas depois que ele adquire um pouco de experiência, ele pensa: agora eu posso tocar o barco, agora eu já dou conta do recado. Davi não. Ele começou com Deus e continuou com Deus. No versículo 22 diz: e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refraim. E o versículo 23 diz: e Davi consultou ao Senhor. E nesse caso aqui Deus disse não e deu a ele outra estratégia militar. E no fim a vitória foi assegurada. Nós precisamos consultar a Deus, colocar Deus na frente. Às vezes Deus vai dizer sim, às vezes Deus vai dizer não, às vezes Deus vai nos dar uma estratégia nova. Você estava pensando em fazer desse jeito, mas Deus te conduz por outro caminho e nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar através da oração. Comece bem, mas continue bem. Muitos começaram bem, mas continuaram pela sua própria experiência e não terminaram bem, porque acabaram se esquecendo do Senhor. Faça como Davi, comece com Deus e continue com Deus. Outra lição muito bonita que nós temos é a lição de Neemias. E nós já estamos chegando no final. No capítulo 1, quando ele recebe, meus amados, a notícia do seu irmão de que Jerusalém estava em ruínas, diz a Bíblia no versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O pastor Ângelo, semana passada aqui no rádio, ele comentou que fez um cálculo, né, Mateus? E deu 4 meses, segundo o calendário judaico, que Neemias se dedicou ao Senhor em oração. Eu achei isso maravilhoso. 4 meses. Me fez lembrar até o pastor Nelson Cruz, porque ele conta que quando ele foi para Moçambique, na África, ele chegou lá e não fez nada. Não entregou nenhum panfleto, não falou de Jesus para ninguém. Ele ficou 4 meses orando, buscando direção de Deus, para onde Deus iria o levar, aonde ele deveria começar o trabalho, aonde seria a empreitada dele. Neemias ficou 4 meses orando, antes de começar o seu empreendimento da reconstrução dos muros, 4 meses em oração. E sabe qual foi o resultado disso? Deus moveu o coração do rei. Deus moveu o coração do povo e diz a Bíblia que o coração do povo era inclinado a trabalhar. Sabe por quê? Porque 4 meses antes um homem colocou o seu projeto diante do Senhor em oração. Quando nós colocamos as coisas de Deus, as coisas diante de Deus em oração, meus amados, Deus move o coração de reis, Deus move o coração de pessoas, Deus abre portas diante de nós. Isso é maravilhoso. Deus se torna o nosso aliado quando nós nos alinhamos à sua vontade em oração. Você está disposto a orar antes de empreender? Antes de projetar?
Até mesmo no meio do projeto, quando o rei diz, olha, pede o que você quer. Ele vai orar de novo. No capítulo 2 aqui, o rei fala com ele, né? O que me pedes agora, versículo 4, e diz, então orei ao Deus dos céus. O homem começou com Deus e continuou com Deus. Começa com Deus e continua com Deus. Não começa agora em janeiro e esquece de Deus lá em fevereiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, hoje, amanhã e depois, e o ano que vem, se Deus quiser, até Jesus voltar, ou até o Senhor nos levar. Consistência diante do Senhor. Comece bem, continue bem, para que você termine bem na presença de Deus. Deus primeiro, e depois o resto, meus amados. Lucas, no capítulo 9, nos narra a história de um homem, né, que estava ali para seguir a Jesus. Eu gosto muito dessa passagem porque nos mostra o preço do discipulado. 9,59 de Lucas, né? Eu disse 9,29. Né? Aquele homem chega até Jesus e Jesus diz a ele, segue-me. Mas ele responde, Senhor, deixa, olha aqui, que primeiro eu vá enterrar meu pai. Isso não significa de maneira alguma que o pai do menino estava sendo velado ali e que ele precisava voltar lá para enterrar o pai dele. Porque se o pai dele tivesse morto, ele nem lá estaria para comer de conversa. Né? A questão aqui é, deixa eu primeiro curtir o meu pai. O senhor sabe, depois ele vai deixar uma herança e tal, aquele negócio todo. Aí depois que eu enterrar ele, eu venho, né, já com a herança na mão e sigo o senhor. E qual é o grande problema aqui? Ele diz, deixa que primeiro. Ele tira Jesus do lugar que lhe pertence. O primeiro lugar. A primazia. O número 1. E coloca o pai dele em primeiro lugar. E coloca os seus interesses em primeiro lugar. Aí no versículo 61, disse também outro, Senhor, eu te seguirei. Eu vou te seguir, Jesus. Mas, é o seguinte. Deixa primeiro eu despedir dos que estão lá em minha casa. É engraçado isso, né? Quando a pessoa quer servir a Deus, mas ele impõe as suas próprias condições. Imagina, Mateus, você vai para uma empresa, você está sendo entrevistado lá, concorrendo a uma vaga de trabalho, e você diz, olha, eu quero muito essa vaga, eu preciso muito, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que alimentar minha esposa, as minhas crianças. Mas é o seguinte, eu trabalho só no período da tarde, e eu trabalho só se estiver ar-condicionado, e eu não pego no pesado. E você começa a colocar suas condições. Mas você é quem precisa. Você é quem necessita. Mas você impõe as suas condições. Esse homem aqui também, ele é o pecador da história. Ele que é o miserável da história. Jesus é o Senhor, é ele que é o miserável que deve segui-lo a fim de ser salvo. Mas ele quer seguir Jesus impondo as suas próprias condições, colocando a sua família em primeiro lugar. Aí Jesus olha para ele e diz, você está de brincadeira comigo. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo, eu sou o primeiro. Eu vou na frente, acima de qualquer coisa. Da sua família, até de você mesmo e da sua própria vontade. Negue-se a si mesmo e me segue. Então, Deus em primeiro lugar. Às vezes nós fazemos isso com Deus no nosso próprio dia a dia, irmão Mateus. Às vezes nós damos a Deus as horas cansadas do nosso dia, né? Primeiro eu faço tudo isso aqui, depois eu oro. É claro que orar já é uma batalha, por si só. Aí você imagina você orar cansado. Depois já trabalhou o dia inteiro. Ao invés de aproveitar a energia do seu dia, quando você já levanta ali e tal, toma um banho, escova os dentes e, olha, se anima. Toma um banho gelado, 5 horas da manhã. Eu tô só brincando, mas não precisa ser 5 horas da manhã, tá? Mas levanta, toma um banho, né? Toma um banho mais fresquinho assim, dá uma escovada no dente, dá uma arrumada no cabelo, passa um antitranspirante, um perfume, fica cheiroso, bem vestido, para isso já dá uma animada no caboclo, já fica bom, né? E você vai ver, e ora, e busca a Deus, e diz, Senhor, primeiro é o Senhor. Não vou fazer nada hoje, vou buscar o Senhor primeiro. É o Senhor. É o Senhor. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Às vezes nós damos a Deus as horas cansadas do nosso dia, a sobra do nosso dinheiro. Eu gosto muito de Marcos 11:1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras,
enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo ali que entrares, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-mo e trazei-mo. Deus está dizendo: ninguém nunca montou nesse jumentinho aí. Traz ele para mim, né? É isso. Senhor, a primeira coisa é o Senhor, antes de fazer para qualquer pessoa, antes de fazer o cafezinho da minha esposa, do meu filho, antes de ir trabalhar, antes de tudo, primeiro é o Senhor. Ninguém montou nesse jumentinho ainda. Ninguém assumiu ainda essa primeira hora do meu dia. É do Senhor. É para o Senhor se assentar e entronizar o meu coração nesse primeiro momento do meu dia. Eu consagro a Ti, eu consagro ao Senhor. Então, muita gente está vivendo assim: se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Se sobrar tempo, eu sirvo a Deus. Se sobrar um dinheiro, eu oferto. Se sobrar alguma coisa, pois é, aí nós vamos para o Senhor às horas cansadas, aquelas notas rasgadas, né? Talvez se você só tiver daquele jeito, né? Mas às vezes você tem aquela nota novinha lá na carteira e você olha aquela que está remendadona com dorex e você fala: é essa que eu vou ofertar para o Senhor. Como é que é? O troco do pão, é. O troco do pão é esse aqui que eu vou dar. Meu Deus do céu, e o Senhor está olhando lá do céu e está vendo aquela nota novinha lá e está dizendo assim: rapaz, né? É de cair o queixo. É de cair o queixo. Então, meus amados, não seja um Saul. Vamos lá, eu já estou encerrando. Já tem uns 30 minutos que eu estou encerrando, meu Mateus, mas nós vamos encerrar. Em 1 Samuel, eu gosto muito dessa passagem, meus irmãos. Assim, eu gosto muito dessa passagem por causa do que ela nos ensina. Nós aprendemos com os erros dos outros também. Mas a passagem em si tem uma narrativa muito triste. Em 1 Samuel disse 15, mas é 14. Capítulo 14, versículo 35 diz: então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. E isso é triste. Essa passagem é muito triste. Por quê? Volta comigo. No capítulo 8, Deus separa Saul para ser rei de Israel. No capítulo 9, ele confirma isso através de Samuel. No capítulo 10, ele é ungido rei. No capítulo 11, ele vence os amonitas. No capítulo 13, ele vence os filisteus. No capítulo 14, ele vence os filisteus novamente. No capítulo 15, ele vence os amalequitas. Ele tinha feito muita coisa, eu até passei um pouco aqui, foi até o 15. Mas voltando aqui, no 14, ele já tinha feito muita coisa já. E diz a Bíblia que esse foi o primeiro altar. O primeiro que ele ofereceu ao Senhor. Que triste, né? Já tinha sido ungido do rei, já tinha, meu Deus do céu, já tinha vencido inimigos, já tinha guerreado batalhas, já tinha conquistado o terreno. Só depois de tudo isso que ele vai se importar com Deus. E tem crente que é assim. Depois que ele já fez tudo. Na verdade, tem gente que não quer buscar a direção de Deus, né, irmão Mateus? Tem gente que ele só quer a confirmação daquilo que já está no coração dele. É como o pastor Antônio pregou nessa semana. Ele não está buscando a direção de Deus. Ele só está procurando um aval para que Deus venha assinar embaixo dos seus projetos. Mas ele não está nem aí para o que Deus quer ou para o interesse de Deus para a sua vida, para o propósito de Deus para a sua vida. Saul, depois que já tinha feito tudo, então ele decide agora sacrificar ao Senhor. E sabe o que é terrível? Porque nós estamos aqui diante de uma transição. Havia acabado o tempo dos juízes e agora vai ser instaurada em Israel a monarquia. O período em que os reis começam a governar. E quem é o primeiro rei de Israel? Saul. Quem é o primeiro rei que Deus escolhe para governar e liderar a sua nação santa? Saul. Deus colocou Saul em primeiro lugar como monarca de Israel, acima de todos os homens de Israel. Mas Saul não colocou Deus em primeiro lugar e por isso o seu final foi uma tragédia. Agora é interessante porque quando você começa a ler os Salmos 80 em diante, vai falando da aliança de Deus com Davi, né? E lá diz assim: Davi é o meu rei primogênito. Mas Davi não foi o primogênito, foi Saul, se você for pensar pela ordem de posição. Mas Saul não colocou Deus em primeiro lugar, diferente de Davi. Tudo que o homem ia fazer, ele consultava a Deus. Tudo que o homem ia fazer, ele buscava a Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Aí chega lá no Salmo, Deus diz: esse aí que vai ser o primeiro. Esse aí que vai ser o primogênito. Aquele outro lá pode ser o primeiro até na posição. Mas aqui, ó, no meu coração, porque nós falamos que prioridade não é apenas uma questão de posição, mas o coração, Deus diz: esse aí é segundo o meu coração, né?
Esse aí faz a minha vontade. Davi colocou Deus em primeiro lugar, e Deus o colocou como o primogênito dos reis de Israel. Deus colocou Saul em primeiro lugar, mas ele não colocou Deus em primeiro lugar, e por isso Deus rasgou dele o reino, e ele teve uma tragédia no final. Coloque Deus no primeiro lugar, coloque Deus na frente, coloque Deus no começo, que ele assegura um final de vitórias na sua vida. Não seja como Saul. Consagre tudo ao Senhor. Em Provérbios, meus amados, capítulo 16, e nós fechamos agora com essa passagem bíblica. Provérbios 16, versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Tem uma tradução que diz: consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor as tuas obras. Sabe qual é o segredo da constância? De permanecer firme, de permanecer fazendo o que você deve fazer, apesar das lutas, das intempéries, das dificuldades, dos problemas que surgem na sua frente, é você caminhar alinhado com Deus, colocando Deus no início de tudo. É isso que Salomão está dizendo: consagre tudo a Deus, não é apenas uma coisa, é tudo. Consagre o seu casamento, consagre a sua família, consagre a sua vida financeira, consagre a sua vida espiritual, consagre a sua vida ministerial, consagre os seus projetos. Que tem gente que diz assim: tá, a minha vida espiritual lá na igreja e tal, beleza, eu consagro a Deus, mas as minhas finanças aqui, Deus, eu faço do meu jeito. Aqui com a minha família, eu faço do meu jeito. Aqui nos meus negócios, né, eu faço do meu jeito. Não, ele está dizendo assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras. E a tradução que eu li diz: confia ao Senhor todas. Consagre ao Senhor tudo. É tudo, entregue tudo aos pés do altar. Não deixe nada fora da direção de Deus. Não deixe nada sem antes consagrar a Deus. Não faça nada sem antes levar a Deus em oração. Leve tudo ao Senhor. Esse é o segredo não somente da constância, mas de uma vida de vitórias na presença de Deus. Esse é o segredo não apenas de um 2023 abençoado, mas de uma vida abençoada na presença de Deus. Coloque a Deus em primeiro lugar. Há um hino que nós rodamos aqui na programação que diz assim: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Deus, meus irmãos, ele só aceita o primeiro lugar, meu filho. É só o primeiro. Ele não aceita o segundo. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Deus não aceita esse negócio assim. Não. Deus é o primeiro. Consagre tudo ao Senhor. Comece com Deus. Continue com Ele. E o final será de bênçãos. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Nesse momento, eu quero orar com os nossos queridos irmãos e quero juntamente com vocês, apesar de hoje nós estarmos no dia 9, né? Dia 9 hoje, mas nós vamos apresentar o nosso ano ao Senhor. Vamos apresentar nessa oração a nossa vida a Deus. Senhor, mais uma oportunidade o Senhor nos deu. Mais um ano o Senhor colocou diante de nós. E há muitos projetos em nosso coração, há muitos pensamentos, há muitos desejos. E nós queremos colocar o Senhor na frente de tudo. Nós queremos assumir esse compromisso com o Senhor aqui hoje, nesse momento em oração, de que o Senhor será aquele que sentará no trono do nosso coração e assumirá o controle de todas as áreas da nossa vida. Dirige, Senhor, desde as coisas mais básicas até aquelas mais complexas. Não deixe nós fazermos do nosso jeito, do nosso modo, do nosso tato, mas direcionados pelo Senhor, firmados no Senhor e firmados na palavra do Senhor. Conduza, ó Deus, a nossa alma, conduza, ó Deus, as nossas vidas, conduza, ó Deus, o nosso coração na Tua presença e abençoe-nos graciosamente, Pai. Senhor, não deixe que nós venhamos dar vazão a esse tipo de sentimento de independência, como se nós pudéssemos fazer as coisas do nosso jeito. Não, que haja arrependimento e quebrantamento no nosso coração e que nós podemos reconhecer, como disse o Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Ti, Senhor, dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Portanto, ajude-nos, Pai, por graça e misericórdia. Nós pedimos a Ti pelos irmãos que estão nos acompanhando agora, que estão doentes também, que estão enfermos. Jesus, toca nessa doença, nessa enfermidade, cura o meu irmão e a minha irmã, abre uma porta da vitória,
ao teu servo e à tua serva, para a glória do teu nome. Socorre os doentes, os desempregados, os desalentados, os enlutados, os deprimidos, quanta gente sofrendo, meu Pai. Mas estenda as tuas mãos e envia um socorro do céu. Dê um 2023 de bênção e de vitória para os nossos queridos e amados irmãos, Pai. Oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe meu amigo Matheus Marinho, meu amigo Joel, que está lá em cima também, cuidando dos trabalhos do rádio. Deus abençoe você que nos acompanhou até este presente momento. Nós vamos ficando por aqui e, se Deus quiser, segunda-feira que vem a gente volta, dando sequência à nossa série sobre o poder da constância. E nós vamos desenvolvendo esse tema ao longo desse mês de janeiro. Que o seu 2023 seja de vitórias na presença de Deus. Tenham todos uma semana abençoada. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Soberano e forte até o infinito, ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, seu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito.
seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inveja explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Semente ao que semeia. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.